Então, gente, na aula de hoje a gente vai ver como a gente pode usar filtros de comando para aproximar as derivadas das ações de controle virtual num projeto de lei de controle por backstepping. Além disso, a gente vai ver como que a gente tem que modificar a nossa análise e o projeto de forma a considerar que a gente está usando essa aproximação. Ok? Então vamos lá. Da mesma forma como no caso da lei de controle pelo backstepping tradicional, a gente vai lidar aqui com sistemas na forma de realimentação estrita, aqueles na forma de strict feedback. Ok? Então, lembrando lá, o que são esses tipos de sistemas? Eles são sistemas em que a nossa saída que a gente quer controlar, ela sempre é o primeiro estado. A nossa ação de controle sempre aparece só no último estado. Ok? E os estados dependem daquela forma que a gente já viu, né? Eles podem depender de forma não linear dos estados até aquele estado e de forma afim do próximo estado. Ele não pode depender de estados depois do próximo estado. Ok? Que é essa forma que está representada aqui. Na lei de controle por backstepping tradicional, o que a gente fazia normalmente, né? Para cada estado, antes do último, a gente criava uma ação de controle virtual, certo? Que ia servir de referência para o próximo estado na cadeia, certo? Alfa 1 servir de referência para x2, alfa 2 para x3 e assim por diante, certo? Até que a alfa de n-1 servir de referência para xn. Aqui a gente vai ver que, ao invés de a gente usar a ação de controle virtual direto como referência para o próximo estado, a gente vai somar um erro nela, somar não, subtrair um erro dela, certo? Que vai ser o erro do field command, que a gente vai definir daqui a pouco. E aí a gente vai passar esse novo sinal, que vai ser um sinal de referência desejado, por um filtro, gerando uma referência filtrada e a derivada dessa referência filtrada, certo? A ideia da gente usar um filtro é que o filtro retorna para a gente o sinal filtrado e a derivada desse sinal filtrado. Ok? Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Como é que é a estrutura do filtro de comando, né? Que normalmente é utilizada nessa estratégia. A ideia é a seguinte, a gente tem a ação de controle virtual, certo? Tá lá o alfa aí. Ação. Que antes ela era utilizada como referência diretamente, agora não mais. Esse alfa i a gente vai subtrair um erro de comando dele, que vai gerar um sinal de referência desejado. Essa referência desejada a gente vai passar pelo filtro de comando, que a gente vai definir daqui a pouco, e vai gerar um sinal de referência filtrado, que vai ser a nossa referência realmente para o próximo estado. E vai gerar também a derivada dessa referência. Ok? Mas a diferença entre essa referência filtrada e a referência desejada, a gente vai passar por um outro filtro, que vai ser um filtro não linear aqui no caso, possivelmente não linear, que vai gerar o erro de comando para aquele estado, certo? Aqui embaixo tem aqui definido, só para a gente poder fazer uma discussão, o filtro de comando ele é uma escolha livre no projeto, ele pode ser qualquer filtro que a gente deseje escolher, certo? Tanto que a dinâmica dele não entra aqui na nossa análise. Qual que é a única coisa que a gente precisa ter no filtro de comando? Ele precisa ser um filtro que ele consegue retornar para a gente o sinal filtrado e a derivada do sinal filtrado. Uma escolha muito simples, que é muito comum da gente fazer, é usar simplesmente um filtro linear de primeira ordem. Okay? Onde A aqui é um parâmetro determinando a largura de banda do filtro. Mas pode usar um filtro não linear, de alguma forma que você conseguir pensar, que retorne. A única importância é que ele tem que ser um filtro que retorne para a gente uma saída e uma saída filtrada. E uma saída filtrada e a derivada dessa saída filtrada. Ok? Já o filtro de erro de comando, que é esse segundo aqui, ó, ele é fixo no projeto. A gente não é livre para escolher ele. Ok? Ele é dado ali, ele é determinado pelo ganho da ação de controle naquele estado e pelo efeito do erro de comando
naquele estado. Que a gente pode ver que a gente tem que multiplicar pelo g, né? Certo? Porque vai aparecer multiplicando pelo g na dinâmica, e aí isso aqui vai dar a contribuição que esse erro está dando naquele estado. A gente vai filtrar essa contribuição gerando esse erro de comando, que é o XI1, XI. Ok? É essa estudo de fio de comando. Então é bom ter ela em mente para a gente poder fazer as outras definições que a gente precisa aqui para a gente poder partir para o projeto em si. Então, no projeto tradicional que a gente tem, por backstepping, a gente faz com que a origem, né, do espaço-estado de erro de rastreamento vá para zero. Então isso aqui é o que a gente deseja lá, que é do tradicional. Ok? Que aí a gente simplesmente definiu o erro de rastreamento como os estados menos um sinal desejado para aqueles estados, que no caso era dado pela referência e pelas ações de controle virtual lá no sinal original, certo? Aqui antes era alfa 1, que era alfa de I-1, que era alfa de N-1. Ok? Aqui, entretanto, a gente acabou de ver que não é exatamente esse sinal que a gente vai usar para definir o erro de rastreamento, que a gente vai passar ele pelo filtro, certo? E ele leva em consideração o erro de comando também que a gente definiu, ok? Mas apesar de ser isso que a gente deseja levar para zero, o que a gente leva para zero, na verdade, que a gente vai ver aqui com a nossa análise, é o erro de rastreamento compensado. Ok? Que ele é o quê? Ele é o erro de rastreamento que a gente definiu, menos os erros de comando. Ok? Aí é importante notar aqui que para o último estado, o erro de rastreamento compensado é simplesmente o erro de rastreamento. Por quê? Não tem estado depois do último estado na cadeia que a gente está fazendo, certo? Nesse estado a gente aplica direto a lei de controle mesmo no sistema. Como a gente não precisa filtrar ela, então não vai aparecer erro de comando, então a gente sempre vai ter que SN é zero. Dessa forma, SN pode ser, a gente pode escrever como SN seno ZN menos que CN, mas como que CN é zero, é simplesmente ZN. Ok? Então vamos passar aqui para a análise mesmo e o projeto, de como é que a gente faz o projeto por backstepping usando a estratégia aqui de fio de comando. Então, no primeiro estado, vamos lá, agora em vez de a gente analisar a dinâmica do erro de rastreamento, a gente vai analisar a dinâmica do erro de rastreamento compensado. Então aqui no primeiro estado, S1 ponto, vai ser lá, Z1 ponto menos que Si1 ponto, e aí Z1 ponto é XI ponto menos YD ponto, ok? Substituindo essas dinâmicas, a gente chega lá, esse cara aqui é o do X1 ponto, esse aqui é o YD ponto, e esse último aqui é o que aparece lá do XI1 ponto, ok? Mas aqui é importante notar ó, que aqui nessa dinâmica do XI1 ponto, aparece esse cara aqui, ó, que é o sinal não filtrado, ok? Mas quem que é esse sinal não filtrado que a gente definiu no nosso diagrama de blocos? A gente sabe que x2 desejado, não filtrado, ele é alfa 1 menos xi2, ok? Dessa forma, a gente pode ver que aqui vai aparecer um G1 de x1 alfa 1, positivo, certo? Então a gente vai escolher o nosso alfa 1 como sendo, a gente vai escolher ele igual, nesse caso aqui, ao que ele seria para o projeto de controle, mesmo se fosse não, mesmo se a gente não estivesse usando a estratégia do filtro, ok? Do filtro de comando. Então esse é o que? Olha lá, é menos F1 x1 mais y desejado ponto menos K1 Z1 sobre G1 de x1. A gente vai escolher o nosso alfa 1 como sendo essa função aqui, essa equação aqui não linear. Ok? Dessa forma, se a gente substituir isso aqui na dinâmica, a gente vai chegar aqui, cancela esse F1, cancela Y desejado, certo? Vai sobrar S1 ponto, vai ser menos K1Z1 mais K1 Xi1 mais G1 de X1 que multiplica x2 menos x2 desejado menos xi2. Mas olha só, z1 menos xi1, que é o que está aqui, é S1. Então, isso aqui é menos K1 S1. E x2 menos x2 desejado menos xi2 é z2. Então, mais G1 de x1
S2. Então, a gente chega aqui, a dinâmica é dada por isso aqui. Lembrando, isso aqui, né? Era Z2 menos que C2 dá S2. Ok? Então, de forma semelhante ao que a gente fez lá no projeto tradicional, a gente vai definir uma parte da função de EPO9. Aqui, no caso, em função de S, vai ser meio de S1 ao quadrado, de forma que V1 ponto vai ficar S1 vezes S1 ponto, que vai ser menos K1 S1 ao quadrado, mais G1x1 S1 S2. Ok? Então, o que a gente tem? A mesma coisa que a gente tem lá no projeto tradicional, mais ou menos, né? A gente tem um termo aqui, que é esse primeiro termo, que ele é definido negativo, certo? Se a gente considerar só em relação a S, a S1, e esse outro termo aqui, que ele é indefinido. Né? O sinal dele pode ser qualquer coisa. Então, esse segundo termo, a gente vai deixar ele sobrando para ele ser cancelado pelo projeto para o próximo estado. Ok? E aí a gente vai fazendo a cadeia até chegando no último, igual a gente fez lá para o tradicional. Pensando aqui nos estados intermediários, o que a gente vai ter? Uma coisa bem semelhante, né? Que é o quê? A gente tem lá a dinâmica, SI ponto, XI ponto, menos X desejado ponto, menos XI. Qual é a diferença principal que a gente tem aqui, ó? Que aparece lá em relação ao que a gente tinha do projeto tradicional. No projeto tradicional, isso aqui era um alfa ponto que a gente tinha que ficar calculando, certo? A derivada para ver o que era esse sinal mesmo na hora de aplicar. Aqui, quando a gente está fazendo o projeto com o filtro de comando, esse sinal é um sinal que vem do filtro, certo? O filtro já fornece ele explicitamente para a gente. Então, substituindo isso tudo, a gente vai chegar lá, de novo, num termo aqui que vem do x e ponto, esse termo que vem do filtro de comando, e esse termo aqui que é lá a derivada temporal do filtro de erro de comando. De novo, igual a gente fez antes, esse cara aqui, ó, xi mais 1 desejado não filtrado, é alfa i menos xi de i mais 1. Então, de novo, igual a gente acabou de fazer, a gente vai escolher alfa i como sendo 1 sobre gi de xi barra, que multiplica menos fi de xi barra, mais xi desejado ponto, certo? Aí, igual a gente fazia lá no projeto tradicional, vai aparecer o termo para estabilizar, KI, ZI, e aí aparece de novo menos, né, G de I menos 1, X de I menos 1 barra. Se fosse no projeto tradicional, aqui ia ser Z de I menos 1, mas como é usando o filtro, então aqui vai aparecer S de I menos 1. Ok? Substituindo isso aqui na dinâmica ali em cima, a gente chegar em S1 ponto, vai ser menos KI ZI mais KI XI, né? Esse termo aqui sobra também, então, menos G de I menos 1 XI barra de I menos 1 S de I menos 1, certo? Mais G de I e XI barra, multiplicando aqui XI mais 1 menos XI mais 1 desejado menos XI de I mais 1, que nada mais é do que SI ponto vai ser esse termo com esse termo dá menos K de I SI. Esse termo aqui continua aqui, né, do jeito que ele está, menos G de I menos 1 XI menos 1 barra S de I menos 1 mais G de I e XI barra e S de I mais 1. De novo, a gente vai escolher uma parte da função de EPO9 como sendo meio de SI ao quadrado, de forma que VI ponto vai ser SI ponto, vai ser menos KI SI ao quadrado, menos G de I menos 1
x de i menos 1 barra s de i menos 1, s de i, mais g de i de x i barra de s de i, s de i mais 1. Ok? Então, a dinâmica que a gente teve, né, no final, para o erro de rastreamento compensado foi essa aqui, em malha fechada. E a derivada temporal da parte da função de Lyapunov é essa aqui de baixo, certo? Então, igual a gente tinha lá no projeto tradicional, a gente aparece um termo lá definido negativo, um termo que cancela o anterior, certo? Cancela uma parcela que está indefinida no termo do estado anterior, da parte dele, e esse cara aqui que sobra para o próximo. Próximo estado cancelar, né? Ok? Então, continuando aqui, se a gente chegar no projeto para o último estado, qual que é a diferença aqui no projeto para o último estado? A diferença é o que a gente viu lá, que S de n era simplesmente Z de n, né? Que era x de n ponto menos x de n desejado ponto. Ok? Que é esse que está aqui. Substituindo, a gente vai chegar nessa dinâmica aqui, que a gente vai ver tem menos passos que a anterior. A gente pode simplesmente escolher lá o nosso u como sendo 1 sobre g de n de x multiplicando menos fn de x mais xn desejado ponto menos kn zn, né? Menos g de n menos 1 multiplicando x barra de n menos 1 s de n menos 1, ok? Se a gente usar esse u, aí vai chegar numa dinâmica que vai ser Sn ponto vai ser menos Kn Zn, já é Sn, então vamos escrever Sn direto, certo? Menos G de n menos 1, Xn barra, Xn menos 1 barra, né? S de n menos 1. Essa aqui é a dinâmica que a gente chega em malha fechada para o último estado, usando, né, essa lei de controle aqui em cima. Escolhendo a função de Lyapunov para ela, para a parte dela, sendo v de n é meio de Sn ao quadrado, aí vai chegar aqui, v de n ponto vai ser Sn ponto, que é simplesmente menos k de n Sn ao quadrado, menos g de n menos 1, x de n menos 1 barra, Sn, S a n menos 1. Que é o que? É um termo que a gente tem lá definido negativo e um termo que cancela o do estado anterior. E aí, fazendo essa sequência, a gente completa, né, o projeto, que a gente projetou todas as ações de controle virtuais, todas as referências que a gente vai ter para os estados filtradas, certo? E a ação de controle no final. Ok? Então a gente pode fazer a análise do sistema como um todo, que vai ser essa aqui, vai ser bem similar com o que a gente teve lá para o caso, né, do projeto usando o backstepping clássico, lá, o padrão, sem o fio de comando. Que é, a gente vai pegar a função de Lyapunov como a soma de todas aquelas partes que a gente definiu, que é simplesmente meio do somatório de SI ao quadrado. E aí a gente vai ter, né, que vai ter aqueles termos que cancelam, né? Eu sempre cancelo com o do próximo, de forma que sobra só esses termos aqui, né? Que vai dar uma função definida negativa, considerando todos os S. Ok? E aí, como a gente viu lá no backstep tradicional, quando a gente juntar tudo aqui, a gente vai provar que a origem da dinâmica do erro vai ser exponencialmente estável, né? Que é isso que a gente tem aqui no final. A gente prova que a origem ela é exponencialmente estável. Mas qual que é uma coisa muito importante a gente prestar atenção aqui nesse caso? Lá no outro, a gente estava provando que a origem do erro de rastreamento é exponencialmente estável. E aí a gente tinha um limite em x1 menos yd. Aqui, o limite que a gente aparece no erro vai aparecer o erro de comando junto dele ali no limite.
Ok? E aí, então, o que a gente parece? A gente está falando que o erro compensado, que é esse que aparece os erros de comando, que é a diferença do erro para o erro compensado, certo? É que vai para zero. O erro compensado vai para zero. Então, o que a gente pode falar? Qual que é a ideia que a gente tem aqui, então? A gente tem que escolher um projeto aqui de uma forma que esse erro compensado ele seja pequeno, certo? Ou que ele seja zero, certo? Ele ser zero seria a gente falar que o efeito do filtro é nenhum no sistema, certo? Ou a gente falar que a referência filtrada é igual à referência antes de filtrar. Beleza? Isso é muito difícil de acontecer. A gente vai abrir mão desse erro ser zero, para ele ser muito próximo de zero, no nosso caso aqui, para escolher, certo? Alguma coisa que deixe um próximo do outro. Então, quando que isso vai ser verdade? Isso vai ser verdade quando que esse se vai tender a zero. Esse se, que é o erro de comando, vai tender a zero quando o erro, quando a referência filtrada for próxima da referência original, certo? Para isso ser verdade, é só a gente lembrar lá da teoria de filtros mesmo. O que a gente precisa então? A gente precisa que o nosso sinal que está entrando no filtro ele esteja razoavelmente bem dentro da banda de passagem do filtro. Se isso for verdade, a diferença entre os dois vai ser muito pequena, certo? E aí com isso o XI vai ser muito pequeno. Logo o nosso sinal vai seguir a referência desejada. Se isso não for verdade, significa que a gente fez um projeto de filtro ruim, e aí com isso o erro pode ser grande, o erro pode ser maior. Ok? Então essa é a ideia do projeto usando filtros de comando e da análise usando os filtros de comando. A gente pode ver que a análise ficou um pouquinho mais complicada do que era no tradicional, só que, apesar da gente não estar mostrando aqui, o projeto fica muito mais simples, certo? Porque agora a gente vai ter os sinais de derivada dados pelos filtros. Então a gente só precisa implementar um filtro lá, a gente não precisa ficar calculando na mão lá qual que é a derivada temporal do sinal, certo? Que era um problema grande se a gente tivesse muitos estados, ou que é o nosso foco aqui maior que a gente vai ver para a disciplina, que seria um problema muito grande se a gente tivesse uma dependência de uma estimação de parâmetros, por exemplo, na ação de controle virtual. Que agora, como vai passar por um filtro, a gente não precisa mais calcular explicitamente essa dependência, certo? E aí, com isso, a gente fecha aqui essa parte de controle de sistemas não lineares. Aí, na próxima aula, a gente vai focar em tentar entrar na parte de controle adaptativo por aproximação.